Começa agora Zona de Ultrapassagem. I'm moving up and down, side to side like a roller coaster. A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil. Come on, move! No more radio, the rest of the race. Salve, salve, pessoal, ligado aqui no podcast Zona de Ultrapassagem, nosso episódio número 36 está no ar, começando a nossa segunda temporada, né? Você curtiu aí os nossos especiais de verão, como a gente apelidou, tem Felipe Dilon, infelizmente, mas nós tivemos Felipe Drogovic, nós tivemos Ricardo Maurício, Juliano Serrazoli, e assim, muita gente legal passou por aqui nos nossos programas especiais, vale a pena conferir, se você ainda não conferiu, volta lá, são 6 episódios sensacionais. Começando a nossa temporada 2021, já está no ar, apesar de a gente ficar com aquele gostinho de 2020 ainda, né, por algum tempo, mas começando aqui esse ano novo, aqui no Zona de Ultrapassagem, lembrando desde já para você nos seguir nas nossas redes sociais, Twitter, @Zona de Ultrapassagem, Instagram, @Zona de Ultrapassagem, e essa semana a gente vai ter novidade, então fique ligado aí que vamos ter coisas legais. Nós também estamos disponíveis para você acompanhar no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Break, Radio Public, Anchor e Podcast Go. Não esquece de ir lá se inscrever no seu agregador favorito, deixar aquele like, aquela estrelinha, o que tiver lá para você nos favoritar e também indicar a gente para os seus amigos. João Rai, diretamente de Portugal. Fala, João, como que tá aí? Seja bem-vindo aí para a gente começar a falar sobre esse ano de 2021, que começa conturbado até, né? Fala, Soaf, fala, Gustavo, nosso convidado especial que daqui a pouco apresentaremos, e vocês que nos escutam aqui. É um começo de ano movimentado aí para a Fórmula 1, para o automobilismo, então temos aí várias coisas para falar no nosso começo de temporada 2021, né? Exatamente, e falando em 2021, quem dá o ar da graça aqui, Gustavo Frigoto, o cara que vai estrear na Stock Car em 2021, tá com moral, o garoto já tá indo nas redes sociais, já devidamente anunciado, teve que dar uma sumidinha daqui nos últimos episódios, porque, né, a vida de piloto Stock Car não é fácil, né, Gustavo? Seja bem-vindo, cara. E aí, pessoal, tudo bem? É um dos meus primeiros podcasts de 2021 participando, né? Tive que diminuir um pouco essa regularidade aí da minha faceta jornalística, digamos assim. Enfim, eu acho que é difícil encontrar historiador, jornalista e piloto por aí. Se alguém tiver outro nome para citar, eu gostaria muito de conhecer essa pessoa. Mas, enfim, temos notícias bombásticas, temos um convidado muito especial que, pelas transmissões, me ensinou muito também a pilotar, de certa forma, né? Porque eu aprendi estudando e vendo as transmissões, então é um orgulho de estar apresentando esse cara aqui também, e ansioso para Stock Car. Claro que é uma equipe humilde ainda, a gente está com um orçamento humilde para a categoria e nós estamos tentando fazer o nosso melhor para alinhar no grid em condições competitivas. É isso, como o Gustavo e o João já adiantaram, temos um convidado especial, não é João Guilherme Rodrigues, que mais uma vez não dá o ar da graça aqui nesse podcast, mas estamos falando sim do grande jornalista, de um cara que é uma enciclopédia de automobilismo. O cara, você assiste as transmissões dele, ele sabe tudo, ele fala tudo, ele sabe do carro, fala de piloto. É muito legal ver as transmissões dele. Rodrigo Mataro, um cara que é inspiração aqui pra gente, está aqui conosco hoje. Vai ficar os 2 blocos, gente. Ó, primeiro convidado a ficar 2 blocos com os Zona de Ultrapassagem. Primeiro convidado a nos aguentar por 2 blocos. Então, desde o princípio aqui, já estamos parabenizando o Rodrigo Mataro por esse feito. Matar, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Zona de Ultrapassagem. Obrigado a todos vocês. Obrigado principalmente ao Gustavo, que fez o convite formal. É uma alegria estar aqui participando com vocês, compartilhando um pouco dessas histórias, né? Afinal de contas, já são 42 anos de paixão, esse envolvimento com a velocidade, essa cachaça que nos une, né? Esse vício gostoso, né? O automobilismo é um vício muito bom, né? Quando você sente o cheiro do pneu queimado, da gasolina e ouve um barulho de motor, seja um Cosworth, seja um V8 da Stock Car, seja um motor Peugeot, como eu ouvi na Le Mans Series, um Corvette, um Porsche, motor Ferrari, nossa, qualquer barulho, até mesmo do carro elétrico, vale a pena. Mesmo que seja só aquele barulho do vento sendo cortado, mas vale a pena. Então tudo que seja movido, que seja veloz, é vida. E estamos aqui para falar de vida, estamos aqui para falar de coisas boas. Vamos falar desse 21, que é 2020.2, né, para alguns, por tudo que a gente está vivendo, mas um automobilismo que está apresentando aí muitas novidades para esse ano que está se iniciando, e eu espero que elas também contemplem este que vos fala, né?
Depois do que aconteceu, da questão do grupo Disney e tudo mais, que venham novidades aí. Eu torço para que pintem e acho que vão pintar aí, viu? Tomara. Torcemos todos, né? Nós temos a torcida aí, porque o quanto antes você voltar para o nosso cenário multimídia do automobilismo nacional, melhor para todos nós que acompanhamos a categoria. Só para dando uma pincelada, a gente vai voltar a partir de hoje com o nosso esquema de 2 blocos, né? Como já antecipei antes. E falando em novidades, essa semana veio a novidade que virou toda a comunidade da Fórmula 1 de ponta cabeça. A gente já sabia que tinha a chance da Fórmula 1 não ficar na Globo, né? O contrato não tinha sido renovado, mas havia uma especulação que poderia ficar com a Globo. Nessa semana foi declarado oficialmente que a Globo não vai transmitir a categoria e no dia seguinte já há um anúncio que a Bandeirantes vai ser a responsável pela transmissão da Fórmula 1, a Fórmula 1 voltando para a Bandeirantes depois de 41 anos. O João Rai está aqui, mas eu vou focar aqui no pessoal que está no Brasil primeiro, depois eles vão estar lá diretamente de Portugal. Gustavo Frigoto, você que é um cara que já sabia, né, que suas provas iriam passar na Band, desde quando teve o seu anúncio na Stock Car, sentiu-se honrado em saber que você teria lugar na Rede Bandeirantes antes do Lewis Hamilton? Então, me senti... é muito legal. Primeiramente, é uma categoria do nível da Stock Car voltar para a TV aberta, né? A Stock Car, em geral, ela tem opções muito legais de transmissão para esse ano. Algo que, de certa forma, nos últimos anos, vinha perdendo um pouco de espaço, né? Nossa, principalmente eu que corria Stock Light no passado, ela perdeu transmissão na TV. Ficou só no YouTube. E, por exemplo, para a gente que precisa fechar patrocínio para conseguir correr, isso é uma coisa bem complicada, né? Principalmente quando você tem patrocínios mais de interior, pessoas que não estão acostumadas ainda às novas mídias, à internet, etc. A TV é muito importante para a empresa, e daí você se passa um pouco como mentiroso às vezes, porque não, você promete transmissão em tal lugar, o projeto da categoria promete transmissão em tal lugar e não tem. E a Stock Car já vem com um pacote que você tem transmissão de TV aberta, você tem um nome de impacto que escreveu o prefácio do livro do nosso Rodrigo Matar, nosso convidado, o Reginaldo Leme, e então é bem legal você ter um cara da naipe do Reginaldo Leme. Espero que um dia o Rodrigo Matar também volte a comentar o quanto antes essas corridas. Não sei, você tem simpatia pela Stock, Rodrigo? Então, você comentou por alguns anos, né? Eu comentei a Stock há muito tempo. Claro que é automobilismo, né? É uma categoria que tem crescido muito. A gente dava muito espaço para Stock Car no Fox Nitro, mais até do que o próprio Grupo Globo dava nos últimos anos, em questão de mídia, com os convidados, com os pilotos, enfim, dando espaço. Tivemos o Rossi na última temporada, foi o nosso último convidado. O Maurício Ferreira esteve, o César Ramos esteve, teve o Zonta, teve o Átila Abreu, então teve bastante gente participando, Daniel Serra, Ricardo Maurício, em outras temporadas também. A Stock é uma categoria, acho, inegavelmente hoje, a mais bem preparada e organizada do automobilismo nacional. Sem demérito nenhum a todas as outras, a Porsche tem também um modelo de organização muito bom. O Endurance está crescendo muito, é um campeonato que me agrada. A Truck também cresceu, voltou a crescer, mas é preciso ainda voltar a olhar mais para a base, voltar a olhar mais para as categorias de Fórmula, que nós abandonamos. Nós, eu digo, o conceito do esporte brasileiro no automobilismo não tem uma categoria forte na base a nível nacional. Ela tem iniciativas regionais como a Fórmula V, mas não é isso que a gente precisa. E, além de tudo, tem um custo muito alto do kart. E hoje, o garoto que sai do kart e vai para outra categoria, ele encontra um vácuo muito grande no Brasil. Então, a ideia dele, claro, vai para Estados Unidos ou vai para a Europa. O problema é que, quando você compara as duas moedas, dólar e euro em relação ao real, é uma covardia. Então, o custo, que já é alto, ele quintuplica. Então, torna-se difícil. E, além de tudo, a ausência de um brasileiro na Fórmula 1 também prejudica o interesse de empresas em querer se envolver com o motorsport. Aí você vê casos isolados, como o dos irmãos Fittipaldi, dos netos do Emerson, tem o Caio Collet, tem o Drogovic, que vocês já citaram, que é um piloto talentosíssimo, tem o Gianluca Petekoff, o Sérgio Sete Câmara, mas nenhum deles, teoricamente, está com condição de chegar à Fórmula 1. E hoje, chegar à Fórmula 1 é muito, mas muito difícil, porque é um clube de apenas 20 vagas, né? Então, há que se ampliar os horizontes. Por exemplo, a Indy voltando a ser uma opção viável, com mais provas em autódromo do que oval, né? É uma opção viável.
O Japão tem um automobilismo forte, o WEC é uma opção que tem que ser considerada, a IMSA é uma opção. Gente, o que não falta hoje no esporte a motor, Fórmula E também, claro, falando dos carros elétricos, o que não falta no esporte a motor, seja o elétrico, o híbrido ou ainda a combustão, é opção. É claro que a Fórmula 1 é o topo, é a nata, creme de la creme, mas 20 pilotos só. E não tem uma perspectiva de ter novas equipes no futuro. Isso já é uma coisa que já foi debatida diversas vezes. A categoria tem custos extremamente proibitivos e vocês vejam, você tem equipes muito boas na Fórmula 2, mas perguntem para qualquer dono de equipe da Fórmula 2 se eles se interessam em fazer um carro para a Fórmula 1 para desenvolver uma tecnologia que não será aplicada em carro de rua. É claro que ninguém vai querer fazer um carro de Fórmula 1. Só o Gene Haas, um louco, que aceitou o convite e tal, e agora a equipe dele tá lá, coitado. Penúltima, última colocada do grid, não sei nem se vai conseguir ser melhor que a Williams em 2021, não. A gente ainda tem que esperar a temporada começar. Mas pela última temporada, a Haas está no nível da Williams. Hoje ela vai brigar com a Williams para ver quem vai ser a pior equipe, ou a menos pior, das equipes na Fórmula 1 em 2021. Aproveitando até que você falou essa questão da Fórmula 2, Rodrigo, a gente tem que lembrar que basicamente para uma equipe entrar é mais caro a inscrição para ela entrar na Fórmula 1 é mais caro do que ela fazer o carro. Então, tipo, chega até a ser um absurdo. Isso dificulta bastante, né, essa questão. E também, aproveitando que você citou essa questão dos todos saírem do kart, buscar uma categoria, novos mercados, novos horizontes, eu deixo aqui indicação para o pessoal conferir a entrevista que o pessoal do BTcast fez com o Kiko Porto, né, que é um piloto que está lá no Road to Wind. Ficou muito boa essa entrevista, o Kiko falou muito bem sobre essa escolha, ele escolheu os Estados Unidos e manter nos Estados Unidos, né, que é um projeto dele. Então ficou muito boa a entrevista. E eu lembrei, quando vocês falavam, de uma frase que o Pedro Juliano, que foi nosso entrevistado semana passada, me falou, que é: o brasileiro tem que aprender que existe um mundo fora da Fórmula 1 no automobilismo, né? Que eu acho que tem muita essa obsessão Fórmula 1 e tem essas dificuldades que o Rodrigo contou. Mas aproveitando, Matar, você que é um cara que já está há muito tempo tendo essa questão de mídia, o grande temor que as pessoas tinham, né, com a possível saída da Globo, do Grupo Globo da Fórmula 1, era que esse cenário que já é delicado para você não ter um piloto se prejudicaria ainda mais. E, querendo ou não, vai para a Bandeirantes, continua na TV aberta. Você acha que se mantém na mesma ou corre risco de piorar por não estar na maior emissora do país, vamos dizer assim? Ou pode até ajudar a crescer novamente o cenário aqui no Brasil? Olha, eu acho que toda mudança é bem-vinda, especialmente quando você sai de uma cobertura, não digo que era ruim, mas já estava engessada, muito engessada. Eu acho que a TV Globo teve o seu papel fundamental ao alavancar a Fórmula 1, mas acho que a gente precisa se libertar de alguns vícios do passado, especialmente com relação à cobertura jornalística. Eu acho que a gente tem que aprender com o que está sendo feito lá fora. Acho que temos que dar mais ênfase à parte pré e pós-corrida. Acho que tem que debater, tem que esquentar o negócio, manter a audiência é importante, não é entregar o produto para um horário pago, que a audiência vai despencar. A direção da Bandeirantes tem que pensar a Fórmula 1 como um produto, primeiro, que eu acho que todo mundo tem que pensar, porque tem que vender, e segundo, a viabilidade de um projeto em que ela tenha um pré-corrida de pelo menos uns 45 minutos, já no estúdio todo mundo, mais a repórter, que creio eu vai ser a Mariana Becker, que é super competente, bola dentro da Bandeirantes, se caso confirme a contratação dela, caso seja realmente isso, tomara que seja, porque ela mostrou competência todos esses anos, né? É mais uma luta, é mais uma vitória contra o preconceito de uma sociedade machista, né? Deixando uma mulher ter espaço, é muito importante isso para o esporte motor, e sobretudo pós-corrida. Você deixa pelo menos uma meia hora de debate, você faz ali roda um melhores momentos, pega uma entrevista pós-prova, tenta fazer uma coisa rápida, uma tradução, dá para fazer. Com muito boa vontade dá para fazer. E é esse o modelo que a gente precisa. A Bandeirantes tem que ter a consciência de que tem que criar um público de motorsport que ela já teve no passado, que ela já foi Bandeirantes do canal do esporte, com Reinaldo Campelo como diretor de esporte, justiça seja feita ao Reinaldo, que foi piloto da Stock Car, e depois o Luciano do Vale. Então, eu acho que em nome dos dois, a Bandeirantes tem que buscar esse DNA. E tem os meios para isso. Ela já tem o Reginaldo, vai ter a Mariana, sabe-se lá quem ela vai contratar. Tomara que ela se cerque de profissionais de alto gabarito e que tenha consciência de que só com gente capacitada ela vai fazer os seus produtos do portfólio de esporte motor andarem para frente. Não é andar para trás. Quem anda para trás é caranguejo, samba canção, sei lá, qualquer coisa que valha.
tem que pensar para frente. E claro que para o público, que existe sempre uma questão de uma prevenção contra o Grupo Globo. Eu não posso falar nada da Globo como empresa, porque eu trabalhei lá por 13 anos e nunca me deixou faltar absolutamente nada. É claro que você sai magoado com algumas pessoas, mas não com o modus operandi da empresa. Eu aprendi muito na TV Globo, sabe? Foi um baita de um aprendizado. Mas é hora de as pessoas perceberem que passou, é uma outra realidade, vamos abrir os olhos para uma nova realidade, e em vez de ficar com piada, porque vai ser fulano, porque vai ser Beltrano, porque eu cansei de ver meme por aí, gente, vamos falar de quem interessa, de quem tá buscando ou voltando a querer buscar espaço na mídia, tá doido para mostrar serviço, você tem tanta gente boa para integrar uma equipe de motorsport na Bandeirantes, poxa, vamos dar valor a essas pessoas, não é ficar de piadinha, que eu acho até... O humor do brasileiro, ele é muito assim, é muito ácido, muito oportuno, né? O brasileiro é muito bem humorado, mas também é humorado por um lado muito depreciativo, que foi o lado que ferrou com a Copersucar. Nos anos 70, eu sei porque eu vivi isso criança. Desculpa a palavra, as sacanagens que a imprensa ou que os humoristas faziam com a Copersucar, que era um negócio absurdo. Eu lembro de um quadro no Planeta dos Homens, eles pegaram um carro de autorama, do Fittipaldi, não lembro se era o cinza ou se era o amarelo, aí ficava o jornal do Paulo Silvini e do Jô Soares, no Planeta dos Homens. Vai, Copersucarzinho! Vai, Copersucarzinho! Vai, Copersucarzinho! O Copersucar não andou e você se ferrou. Era uma coisa desse tipo. Então era sempre depreciativo. Então vamos pensar assim que tem gente boa demais aí dando sopa para fazer parte. Não é você fazer piada com quem tá lá. Porque eu quero ouvir tal fazendo Fórmula 1. Não. Pega a gente que tá aqui. Aí, ó. Tem um aqui. Aqui, ó. Doidinho pra trabalhar. Eu diria que 2, né? Porque tem alguém aqui que também é jornalista formado, está desempregado, também trabalha com motorsport. Então, se quiserem uma ajuda de produção, também estamos aí. Mas, até aproveitando isso que o Rodrigo falou, a gente não precisa nem voltar muito tempo, né? Só você pegar o caso do Rubinho, que era a época que o Rubinho corria, que era um monte de piada que perdurou anos, né? Durante a carreira do Rubens. E até vou trazer o João para essa história, porque o João, nosso futuro mestre, né, de comunicação diretamente de Portugal, a gente teve muito esse medo desse senso de transmissão, se fosse para ser da Globo, até porque a gente viu o que aconteceu com a Libertadores, tratando de futebol, que a Libertadores vai para o SBT e aí você vai ver um jogo e tá o Ratinho comentando o jogo, né? Por isso que até pode ter sido essas piadas, porque tem essa brecha. Óbvio, fazer um vídeo ou outro, legal, é engraçado, pegando comentário antigo, botando lá por cima do vídeo da Ferrari, do Neto, tudo bem. Mas ficar, não vejo a hora de ver o Neto. Não tem que ver a hora. Tem que ver a hora de ver o Reginaldo Leme voltando a comentar uma corrida de Fórmula 1, que eu acho que esse é o grande barato de ver a Bandeirantes. A Mariana Becker também, bem como falou o Rodrigo Mataro, o Jaime Brito também, que deve ir para lá junto, né? Tem até uma história aí que foi ele até que ajudou nessa ponte, Jaime Brito, que trabalha há anos, né? Dentro da Fórmula 1 nos autódromos da Europa. Então, João, acho que até por essas novidades que vêm sendo feitas, né? Tem até rumor de Sérgio Maurício na Band, são boas, né? Pra gente ter um trabalho profissional jornalístico muito bom, né? Na Bandeirantes, fugindo daquele nosso temor, né? A gente fez até um podcast no passado falando sobre isso, né? E dá pra gente fazer aquele calma, dá pra confiar que vai ser um trabalho muito bom. Pois é, a gente, ano passado, ficou apreensivo também com quem estava administrando, supostamente, né, tinha comprado lá os direitos e tal, então era um negócio mais, digamos, obscuro, assim, né, pra gente saber o que aconteceria. E agora, com a Band, parece que eles... Lógico que a gente tem que, né, esperar, mas parece que eles realmente querem fazer um trabalho bem feito, senão não iam trazer Reginaldo Leme, não iam atrás da Mariana Becker, né, não iam atrás dessa galera que já é consagrada aí na cobertura do automobilismo, né? Então, eu acho que eles querem realmente transformar num dos principais produtos aí do canal, que já trouxe, né, a Stock Car, já trouxe outros campeonatos também, né, do futebol. Então, estão querendo renascer mesmo o famoso slogan, né, do Bandeirantes, o canal do esporte, e acho que é importante para realmente dar, não sei se a palavra certa é reciclada, mas uma renovada da transmissão, porque estava muito, como o Rodrigo falou, né, estava muito desgastada essa relação da Globo com a Fórmula 1, foi largando aos poucos, tirando, né, a qualificação, depois tirando o pódio, depois... tendo aquela briga por causa dos direitos online, né, para transmissão e tal. Então, várias coisas que aconteceram aí que eu acho que pode dar essa mudada. Já começou antes com a perda do treino classificatório aos sábados, né, que passava na TV aberta. É sempre bom lembrar que isso aí foi o começo, né, de um
modelo de transmissão, que eles optaram por ficar transmitindo só o Q3 depois de uma época, depois só treino do GP do Brasil, nem as provas da madrugada, eles pegaram mais os treinos de sábado para fazer, jogaram tudo no Sport TV. Eu tenho o máximo respeito pelas pessoas que trabalham no Grupo Globo. Máximo respeito. Máximo. Ninguém trabalha lá por acaso. Mas o que a gente critica, o que a gente aqui está questionando, é como ela faz, tendo sido a dona dos direitos, exceto 80. Desde 72, é claro que ela não fez todas as temporadas de 72 a 79, todas as temporadas completas. A Bandeirantes foi o primeiro canal que passou todas as provas de Fórmula 1 em 1980, com o Galvão Bueno e o Gil Ferreira, eventualmente o Fernando Solera, que numa ou duas provas andou dividindo o microfone, eles faziam com 2 narradores, e o Álvaro José fez reportagem, tem até vídeos no YouTube, se vocês quiserem procurar, tá lá o Álvaro José em Buenos Aires, o eclético Álvaro, que é um gênio, um monstro dos esportes olímpicos, um dos grandes comentaristas, ídolo, referência, enfim, baita de um profissional. E Bandeirantes, desde que eu me conheço por gente. Teve um período na Globo, não sei se vocês sabem, o Álvaro esteve na Globo uma época e depois voltaria. Mas isso fez a Globo ser picada pela mosca azul de novo, porque aquele campeonato de 80, que o Galvão e o Gil Ferreira fizeram na grande maioria das provas, o Nelson foi vice-campeão, ganhando 3 corridas, brigou pelo título até o final. Se não fosse o Alan Jones ter sido extremamente infeliz com o Nelson em Montreal na largada, e depois o Alistair Caldwell não ter trocado um motor de classificação por um motor de corrida que estava no carro titular do Nelson, o Nelson levava a decisão para o Watkins Glen. E aí, meus amigos, o campeonato podia ter acontecido em 80 e não em 81, podia ter sido bicampeão, mas é aquela coisa, o ser podia ser, deveria, não corre, gente. Infelizmente, não era para ser, mas em 81 foi o campeonato de volta para a TV Globo e depois ficou todo esse tempo. Mas é isso, é como nós falamos, é hora de a gente experimentar o novo, é hora de a gente ver o novo. Eu tô curioso para ver qual vai ser a abordagem da Bandeirantes, especialmente quando você vê que, pelo menos para o portfólio dela, ela tem a Stock, tem agora a Fórmula 1, tem a Truck, deve ter a Indy, que não é confirmada, mas tomara que continue por lá, e pode ter outros campeonatos, né, no grupo Bandeirantes de Comunicação. É isso que a gente quer ver, a gente quer continuar tendo o automobilismo com força na televisão. E claro que a Fórmula 1 é um excelente chamariz, é um baita de um trampolim, e eles já juntaram a fome com a vontade de comer, e olha a ironia do destino, né? O Reginaldo assina para fazer estoque e cai a Fórmula 1 no colo dele. É impressionante, cara, O homem é um predestinado, E eu tenho, assim, muita alegria, né, de ter aprendido muito com o Reginaldo. Não só trabalhando com ele lá no Grupo Globo, como também tendo sido produtor, editor do Linha de Chegada, fechador do programa várias vezes, em algumas ocasiões. Então foi, assim, foi uma escola. Como trabalhar com o Lito foi uma escola, com o Kassug, mesmo que o Kassug estando lá no Linha, com aquele jeito, o Kassug com aqueles ternos bem cortados, aquela elegância italiana. Aprendi demais com o Sérgio Maurício, com o Kleber, com o Luiz, com o próprio Galvão, com todos os meus colegas de Fox Sports, então a vida sempre foi um aprendizado. E para onde quer que eu for, eu vou continuar aprendendo. É importante a gente continuar aprendendo, sempre estar aberto a aprender, né? Então, mas o Reginaldo foi uma referência, sempre foi uma referência, porque quando você começa a acompanhar a corrida, quem era a voz mais marcante? Era ele, o Luciano, o Galvão, e na Bandeirantes sempre o Edgar Melo Filho fazendo, com o Gil Ferreira. Então eram os caras, acabaram se tornando as minhas referências de profissionais de televisão, e sou muito grato por ter trabalhado praticamente com todos eles. Não tive a honra de conhecer o Gil, porque o Gil, infelizmente, já não está mais entre nós. É aquilo, né? Experiência que você aprende e depois vai passando para frente para quem vai vindo, e assim segue o rumo, né? Segue a vida. Aí a gente falar um pouco mais sobre abrir um pouco a cabeça do Matar, né? Desfrutar de tudo que tem ali dentro. Eu queria só dar uma pincelada, né? A gente falou que 2020 tem novidades, ainda tem um pouco de 2020. Talvez esse pouco de 2020 segue sendo a pandemia, que não sabemos, né, quando todo mundo vai ser vacinado. Graças a Deus já temos a vacina, né, que a gente sempre torcia no passado aqui no nosso programa. Já temos, nós não sabemos quando chegará até os nossos braços, ou até os braços da maioria da população. Eu queria até, só para dar uma pincelada nesse tema, puxar aqui o Gustavo Frigoto, que era um cara que era mais, até mesmo restioso lá, quando foi para voltar em Stock Car, Stock Light no passado, né? O que ele espera, assim, na Fórmula 1 já teve até mudanças de calendário, né? O GP da Austrália teve que ser adiado, foi lá para frente do calendário. A Fórmula E também teve que modificar seu calendário para ter iniciado em Santiago nesse mês de janeiro. Não foi assim. Gustavo, você que é um cara que com certeza vai estar mais presente, né, nos paddocks, autódromos que a gente nesse ano, como que você está vendo aí essa continuação de 2020
no quesito pandemia para essa nova temporada? Agora, gente, a questão não é nem mais se vai ter ou não vai ter corrida, pelo menos no Brasil, no que eu acredito, porque eles realmente, aqui no Brasil, eu acho sim que no começo houve, principalmente na questão da Truck, que foi a primeira categoria que voltou, houve certo desleixo, os protocolos não estavam 100% seguros e alguns a gente sabe que é um pouco de fachada. É difícil você convencer também as equipes que precisam trabalhar arduamente nos carros a ter em mente esses protocolos, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade, é você cumprir esses protocolos sob pressão, mas agora a discussão já é outra, né? Agora a discussão é quando a imprensa vai voltar, quando o público vai voltar. São essas as questões que predominam e que são importantes até para o planejamento do evento como um todo, né? Quais vão ser as estratégias, até mesmo para mim, como piloto, o que eu vou prometer para o meu patrocinador em termos de retorno. Então tá todo mundo querendo voltar e é sempre difícil você ter esse equilíbrio, né? Entre saúde de todos os que estão envolvidos com a necessidade econômica aí de estar sobrevivendo, de estar pagando as contas, de fazer o circo funcionar de certa maneira, né? O calendário da Stock já está confirmado. A grande vantagem, talvez, de 2021 é que a gente já sabe o que a gente está encarando, ao contrário de 2020, que tudo foi adiado, postergado, até mesmo cancelado, né? Porque a gente não sabia como lidar com a pandemia. Comparado a outros esportes, como, por exemplo, o futebol, eu acho que é uma bolha de funcionários e também é uma bolha ali que se faz para evitar aglomeração que funciona muito melhor. Então, quanto a isso, quanto a eu pessoalmente estar nos autódromos, eu já me sinto bem mais seguro do que anteriormente. E eu acho que os profissionais também têm essa segurança, porque você tem um protocolo mínimo de evitar aglomerações, mas é sempre, olha, eu puxo muito a orelha da minha equipe sempre. Claro que é sempre uma temporada mais difícil, porque a gente entra em atrito com algumas coisas, né? São indivíduos diferentes, de educações diferentes e que pensam diferentemente, então é sempre complicada essa questão, mas o automobilismo precisa lidar com todas essas situações e respirar, né? E sobreviver, e isso vai também do trabalho e da consciência de todo mundo. Exato, o Gustavo falou que sem segundo os autódromos, mas não manda o Gustavo para o aeroporto não, que o bichinho fica nervoso, né? Eu já recebi mensagens do Gustavo Frigoto no aeroporto que o cara tava pasmo com a quantidade de gente que tinha por lá. Então, aproveitando só para fechar esse giro de Fórmula 1, a gente abrir a cachola do placar, só dar um dos temas, né, João Reis, que a gente viu que estava em aberto durante essas semanas era o Hamilton, que não fechava. Parece que agora vai finalmente, né? Saiu até uma notícia hoje que o que estava em aberto era a questão do tempo, o contrato, e a Mercedes e o Hamilton chegaram a uma conclusão. Finalmente, nas próximas semanas, teremos essa divulgação. Já era esperado, né? Mas só que não precisava de tanto drama, né, João? Pra isso. Pois é, tinha essa questão de que o Hamilton queria 3 anos e a Mercedes não estava querendo, aí agora eles acertaram com 2 anos, com possibilidade de mais um para renovar, e com o Hamilton tendo o direito de escolher o próximo parceiro, que o pessoal chamou de cláusula Verstappen, né? Porque seria ele o favorito aí para essa vaga na Mercedes no lugar do Bottas depois, né? Então, acertados esses valores aí, se eu não tenho nada, ele vai ganhar os mesmos 40 milhões e vai ter o direito a trazer patrocinadores externos para ele, né? Então, como já aconteceu anteriormente, né, com Schumacher, com outros pilotos grandes nas equipes para manterem eles, mas era aquela coisa, né? A gente tava meio sem entender por que ainda não tinha saído nada, assim, logicamente a gente sabendo que era para dar certo, né? Que não tinha jeito, não tem como a equipe abrir mão do Hamilton e o Hamilton querendo continuar também, né? Então era realmente a questão de tempo e é isso aí. Lá essa semana aí que provavelmente deve sair alguma coisa oficial, né? É isso aí, pessoal. Gabriel Salaf, diretamente da nossa ilha de edição do Zona de Ultrapassagem, e não foi necessário nem esperar outros dias, a semana passar. Na manhã seguinte à gravação do nosso podcast, na segunda-feira, dia 8 de fevereiro, a Mercedes anunciou a renovação do contrato de Lewis Hamilton até o final de 2021. Dentre as mudanças, né, as novidades nesse contrato divulgadas para a imprensa, estão a diminuição de eventos da equipe que o Lewis vai participar e também
de visitas na fábrica, dando preferência a videoconferências. Então, teremos o Hamilton brigando pelo octacampeonato de maneira confirmada na Mercedes em 2021. Fique agora com o restante do podcast, que tá muito legal. Tem muita coisa interessante aí pra frente. Exato, eu só digo aqui que eu acho que a cláusula não vai ser cláusula Verstappen. Eu acho que o Hamilton vai chamar o Alonso para ser o componente de equipe dele. Acho que é uma relação pacífica que vai dar super certo. Aí, passando agora desse tema mais factual, tá aqui com um cara que é a gente já falou bastante dele, né? De um cara que está em 42 anos seguindo o automobilismo. E o Matar, esse ano, né? Como fruto da pandemia, nos deu de presente um livro, né, na qual eu vi que ele está com a placa lá atrás, né, que foi uma placa promocional do livro, no vídeo dele, que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui. Eu estou com um exemplar na minha mão, que é o Saudosas Pequenas. O meu tem uma dedicatória aqui do Matar, inclusive. Chora Gustavo, que estava triste porque ainda não possui seu livro. Mas um material muito bacana que fala sobre diversas equipes, né, da Fórmula 1, né, da história da Fórmula 1, né, equipes pequenas, as anicas. E o Matar teve essa ideia, eu ainda não vou confessar, ainda não li o livro inteiro, né? Tá aqui na minha fila de livros, que eu tenho alguns para ler, mas a minha proposta é até o final desse mês ler. Fica aqui gravado isso. Mas eu dei antes para fazer o programa, eu li aqui a introdução, a apresentação, e o Matar colocou ali que já faz tempo que você estava pensando nesse livro, né? Desde que antes de você ir pro Fox Sports, que essa pandemia te ajudou. Como que foi o processo aí, Matar, pro nascimento dessa grande obra do automobilismo literário? Olha, descontando os exageros dessa questão de grande obra, é claro que ela é uma obra de relevância porque, acredito eu, na minha consciência, ser um trabalho inédito que exalta a trajetória de 41 equipes pequenas da Fórmula 1, na verdade 42, porque quem for ver o livro vai perceber que num capítulo só eu falo de duas ATS, que são a ATS, que foi uma dissidência da Ferrari, uma costela da Ferrari, que foi um fracasso completo, e a ATS do Günther Schmidt, que veio do espólio da Penske, depois do espólio da March, fez seus próprios carros, inclusive o Adrian Newey, e é citado no livro, o Adrian Newey elogia o ATS D6 do Gustav Brunner como um modelo de inovação de carro de corrida, além das Lotus. A Lotus 72 e a Lotus 79, ele elogiou a concepção do ATS D6, que era um carro que renunciava à carenagem. A pintura do carro, que era preta e amarela, igual a capa, só que a capa é Minardi, a pintura era aplicada na fibra de carbono do carro. Então eram tempos de muita criatividade. Então, até isso a Fórmula 1 perdeu. A Fórmula 1 era muito criativa. Hoje os carros parecem demais uns com os outros. Se você colocar os 20 carros da Fórmula 1 de branco, você não vai saber quem é quem. Praticamente você não sabe quem é quem. Nos anos 70, nos anos 80 e até nos anos 90, quiçá anos 2000, você sabia quem era quem. Pela linha, pelo design, você identificava. Até mesmo quando era uma tentativa mais arrojada, você fala, é o dedo do cicrano. E o Adrian Newey, que sempre foi um cara muito inventivo, falou muito bem da ATS, isso está citado no livro. A ideia do Saudosas Pequenas foram posts no blog, no 1000 por hora, para começo de conversa. Isso foi no período que eu fiquei fora do mercado, quando saí do Grupo Globo, isso era novembro de 2012, e foi até mais ou menos quando o Fox Sports fechou comigo, que foi até maio de 2013. Nas postagens do blog foram 25 equipes. E aí, para não encher muito o saco, era uma postagem por dia, às vezes 2, às vezes 3, porque eu estava com um tempo de sobra para fazer. E já nessa época, 2012, 2013, as pessoas cobravam a realização de um livro. Vários comentários. Cara, faz o livro, isso tem que virar livro, arruma uma editora. E o Jober, da Gulliver Editora, tinha visto os posts e já tinha ficado alucinado. Falou, cara, isso aí burila e faz um livro. Tá, e aí apareceu o Fox Sports, que esse tempo todo trabalhando para eles até dezembro, mas em março explodiu a pandemia. E sem corrida você fica pirando em casa, como acabou acontecendo comigo. Março eu tava enlouquecendo já, de estar isolado, fazendo nada, não tinha corrida para comentar, não tinha nada para trabalhar. E aí conversei com uma amiga psicóloga e ela simplesmente acendeu em mim essa vontade de fazer o livro, porque ela disse assim, faz alguma coisa que te dê prazer, faz um negócio que seja bom para você, para sua cabeça. Isso era 31 de março, não é mentira. Em 1º de abril eu estava pegando os primeiros parágrafos do capítulo da AGS, do Saudosas Pequenas, no blog e passando para o Word. E aí o livro começou a nascer. E assim vieram as outras. E aí muita gente perguntou, você não falou da Fittipaldi por quê? Você não falou da Lola por quê? Não, a Lola é falada. Só que a Lola tem uma história que é montanha-russa. Ela começa como construtora, depois retorna uma década depois retorna outra década depois, e fica uma coisa,
sabe, entremear fios, falando de uma história de um construtor só, não dá. Porque falaram, você não falou da Lola Mastercar, do Ricardo Rossé e do Vicente Sospiri, que fracassou em 97 numa tentativa só. Mas a Lola fez carro para a Honda e ganhou corrida com esse carro. Então já invalida. Mas ela fez carro para a La Russe, fez carro para o Gran Hill, para a Scuderia Itália. Com 3 equipes para as quais a Lola trabalhou, precisava falar só dela? Não. Então não fazia sentido. E aí perguntaram, por que você não falou da Penske, Rodrigo? A Penske ganhou corrida. Por que você não falou da Martin? A Martin ganhou corrida. Mas tinha a Ram, que depois correu com March. Mas a Ram foi uma equipe de muito tempo na Fórmula 1, foi equipe particular, depois ela teve o projeto próprio dela. E a Fittipaldi é um caso à parte, a Fittipaldi ela tem que ter a história dela contada da forma como tem que ser contada. Como a equipe que, contra tudo e contra todos, foi até hoje, em 7 décadas, a única equipe sul-americana da história. E isso ninguém vai apagar, nem as sacanagens da imprensa vão apagar. Nem aquela coisa de dizer, vendidos... Entreguistas para a ditadura, porque vocês eram pró-governo. Nunca se pensou em patriotismo nesse nível. Acho que se pensou em nacionalismo, em mostrar que havia a condição da indústria nacional contribuir. Parem para pensar o quão a Fittipaldi foi relevante para a Fórmula 1, porque o Harvey Postlewaite não teria ido para a Ferrari se não existisse a Fittipaldi. O que é que Rosberg não teria sido campeão mundial de Fórmula 1 se não fosse a Fittipaldi? Mas ele correu na Wolff, na Theodore. Mas antes dele ir para Williams, qual era a equipe do Keck? Era a Fittipaldi, certo? Muito bem. 3 pódios de uma equipe não europeia, não norte-americana. 3 pódios. Não é pouca coisa, não. Fez mais pontos que a McLaren num campeonato. Fez tantos pontos quanto a Ferrari. Mais pontos que a Ferrari em 80. Mais pontos que a Alfa. Então, gente, não dá para você desmerecer um projeto como esse. E ainda teve carros lindos, como o FD01, que é uma obra-prima do Ricardo de Villa. Deus o tenha. O FD04 era um belo carro também. O F5 foi uma bonita reconstrução do F5, na verdade, o F5A foi uma bonita reconstrução. O F6 era lindo, pena que foi ineficaz. E o F8 era excelente, pena que não tinha dinheiro. Aí já era o fim. Mas a Fittipaldi, ela pagou o preço por algumas escolhas ruins, pela ousadia em alguns momentos, mas acho que temos que louvar o Wilson e o Emerson. Sim, é caso à parte, é livro à parte, é história à parte, de tudo. Ela não é só uma saudosa pequena, ela é a Fittipaldi. Ela é a história do automobilismo brasileiro, é parte da história. Então, por isso que ela não fez parte do livro. Até merecia, mas acho que seria pouco, por muito que os irmãos Fittipaldi fizeram, porque o Barão fez, porque o Christian faria como piloto, e agora o Pietro e o Enzo, que são a 4ª geração dos Fittipaldi envolvida com o automobilismo, gente. Você já tem uma ideia que outra família no planeta tem 4 gerações envolvidas com o esporte a motor? Eu não conheço, não. Eu não lembro. Vocês conhecem? Eu não conheço. Eu, sinceramente, não lembro, não. Acho que foi a única que tenha tido 4 gerações. Eu falo do Barão, dos filhos do Barão, do Christian, que é sobrinho do Emerson, filho do Wilsinho, e dos sobrinhos do Christian, dos primos, na verdade, em segundo grau, né? Porque são netos do Emerson. Então, gente, 4 gerações é muita coisa, cara. São 100 anos de história. Tem que respeitar. E muito. Exato, até só de ter 3 gerações que tiveram, né, na Fórmula 1, já é bastante você pensar no Emerson, no cockpit mesmo, 4 juntando um Barão. Barão é um nome importantíssimo, né, na história. Pô, criador das 1000 milhas, né? Exato. Criador das 1000 milhas, pioneiro das transmissões de rádio. O cara fez a corrida do Land, sem saber se a corrida estava chegando aqui no Brasil, e de repente recebeu um telegrama de parabéns. Porra, olha a importância histórica do sobrenome Fittipaldi dessa família. Até a dona Júzia, a mãe do Emerson e do Wilsinho, chegou a participar de corrida. Então, meus amigos, é história, com H maiúsculo. Então, por isso que a Fittipaldi, a Copersucar, enfim, o que quer que seja, da equipe brasileira de Fórmula 1, ela é um capítulo à parte na história, por isso que ela merece um livro só dela, e é, claro, um dos meus projetos futuros, entre muitos outros de livro, a Fittipaldi ser um dos próximos, não tenho dúvida. Já estamos no aguardo. Antes do Gustavo falar, só queria dar uma recomendação. Você falou da Copersucar, tem um documentário muito bem feito pelo Geraldo Leme, pelo Rafael Lopes, né? Quando completou os 40 anos. Que excelente documentário, excelente documentário. No final de semana, né, que foi a estreia do Pietro na Fórmula 1, lá no GP de Sakir, reprisou várias vezes. Eu vi umas 4 vezes só naquele final de semana e me emocionei. É espetacular, vale a pena dar uma conferida enquanto a gente aguarda esse livro do Matar. Gustavo Frigoto levantou a mão, lá. Libere o seu lado historiador. Não, eu vou tentar me defender um pouco primeiramente. Não, eu acho que essa história da Copersucar é
Não que seja um capítulo encerrado, porque realmente daria para fazer praticamente um curso de faculdade sobre a relíquia que é pra gente, né, a copersucar, mas realmente também essa importância de... A gente é um país ainda praticamente que não produz tecnologia de ponta, né? E a gente tem uma equipe de Fórmula 1, é um patamar que, por exemplo, que transcorre isso, supera tudo isso, né? Superaria qualquer estereótipo que teria do Brasil de, na principal categoria mundial, você produzir um equipamento de ponta que teve 3 pódios, que revelou pilotos importantes, e não só os pilotos, engenheiros, mecânicos, projetistas, que conseguiram fazer carreira aí mundo afora e mostrar seu valor, né? Mas é um livro que eu não li ainda, que eu não tenho cópia, mas eu ficava namorando os textos do Matar no blog junto com o F1 Rejects. E é muito... chega até a ser um pouco emocionante para mim, porque eu pego em paralelo todas as lutas que eu tive na minha carreira até então. Comecei quando eu tinha 14 anos, gostava de automobilismo desde os meus 3 anos de idade, sem grana, tentando começar no kart, né, tentando, enchendo o saco dos meus pais para viabilizar. E também, eu comecei pequeno, tive uma equipe que era saudosa, pequena no kart, onde era eu e meu mecânico, que era preparador do motor, do chassi, do carburador. A gente fazia tudo junto, eu aprendendo tudo com ele. Um ano depois já estava na Graduados disputando com o Nelsinho Piquet campeonato. Um ano depois de eu ter começado no kart, daí saltei para a Fórmula 3 Sul-Americana depois, e tudo assim, com orçamento humilde, tentando de base, de pequeno, e tentando sempre tirar do carro aquilo que eu conseguia extrair, lutando contra equipes maiores, contra orçamentos maiores. Então, como historiador, ver essa história, ouvir essas histórias e também conseguir me identificar um pouco nisso, além de aprender com todo o contexto dessas equipes, é muito gratificante. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é muito obrigado pelo livro, que eu ainda vou ler, mas principalmente pelos textos do blog, que junto com o F1 Rejects me deram uma bela base do que enfrentar para a minha carreira do automobilismo. Então é importante não só para os fãs, mas para os pilotos que gostam de estudar a história do automobilismo também. E percebam também, companheiros do podcast, a importância que algumas equipes pequenas tiveram na história da Fórmula 1, né? A Toleman, por exemplo, que é tão falada, né? Por ter sido a equipe que o Ayrton Senna surgiu, da costela da Toleman nasceu a Benetton e essa nova fase da Renault, sem contar essa Lotus, que também antecedeu a Renault. Por 2 vezes a Renault veio dessa costela da Benetton, né, que era a Toleman no começo. E quem a Toleman teve? O Brian Hart, que era o grande artesão dos motores de Fórmula 1. O cara começa com um motor que mal dava 500 cavalos de potência, e em 4 anos já tinha carro dele fazendo pole position. Em 84, 3 pódios do Ayrton Senna. E o chassi que o Rory Byrne fazia era um espetáculo. Tem sempre um do contra. A Toleman não fazia carro bom. Mentira! Mentira! O TG184 era celebrado como um dos melhores carros daquele campeonato, que o Ayrton Senna conquista os tais 3 pódios da Toleman. E já em 83, quando o Rory Byrne vem com aquela proposta, parecia velhusca, mas era... Gente, eu me senti nos anos 70, quando em Jacarepaguá, eu tô lá para ver o GP do Brasil, e vejo o Toleman do Derek Warwick, além de um duplo aerofólio traseiro, um radiador frontal. O radiador de água do carro era frontal. Eu falei, gente... Eu lembrei do Brabham, que o Gordon Murray desenhara em 78. Que quando, naquela época, ninguém ainda explorava muito o conceito do carro asa, e o Gordon usando um motor 12 cilindros, o que ele fez? Para tentar ter menos espaço na lateral, mais penetração aerodinâmica, ele coloca o radiador para refrigerar o motor alfa na frente. Ele foi genial. E depois ele ainda é mais genial quando faz o Fan Car, que é o carro com a ventoinha na traseira. E aquele carro, além de tudo, tinha um downforce absurdo. E o Lauda ganhou fácil o GP da Suécia em Anderstorp. E claro, todo mundo foi contra, como também seriam contra a suspensão hidropneumática da Brabham em 81, só que ali, como eu li depois de um texto, elas se multiplicaram como coelhos, e tinha acabado o efeito solo, e proibiram o Lotus 88 do Colin Chapman, que foi tema até de um TBT no meu canal, que o Colin Chapman, o que ele fez para tentar burlar a proibição da mini saia? Ele fez um carro de chassi duplo.
Era o monocoque, a transmissão, o motor, a caixa de câmbio e uma lateral era uma coisa. E um chassi que era linkado ao carro com microamortecedores que aos 100 por hora, esses amortecedores faziam com a pressurização, com o downforce, baixavam a carroceria e se tornava uma peça móvel, o que era ilegal, mas era engenhoso. Era brilhante. E o automobilismo hoje se perdeu com isso. Hoje em dia você não vê essa invencionice, você não vê uma novidade que seja capaz de quebrar a cabeça de uma pessoa, como o Colin fez com o efeito solo, que ele, aproveitando todo o conhecimento dele de engenharia aeroespacial, ele inverteu o perfil de uma asa de avião, né, e fez o Lotus 78, depois fez o Lotus 79, e foi um conceito que revolucionou a Fórmula 1. Só que, na revolução dentro da revolução, olha o que ele faz. O Lotus 80 é um erro conceitual, e o Errol A2, que para mim é um dos mais belos carros da história, é outro erro conceitual de projeto. Você vê que mesmo dentro do sistema do Wing Car, do carro asa, o efeito solo, havia a questão do tentativa e erro. É o empirismo que o automobilismo perdeu com padronização de chassi, com padronização de motor. Eu não culpo o modus operandi hoje atual, até porque, para tornar menos custoso, é melhor para categorias de base como a Fórmula 3, como a Fórmula 2, mas tornar os carros iguais como hoje na Fórmula 1. Gente, um carro de Fórmula 1 hoje visto é maior que um protótipo. Não pode. É de comprimento. Não tem como. Não tem como. É inconcebível para mim, que viu os carros menores, aqueles carros compactos da Fórmula 1 hoje, você vê um LMP1 ser menor que um carro de Fórmula 1. Eu não concebo. Eu não gosto. Eu acho feio. Até esses dias eu vi uma comparação de um carro, acho que não era do Senna, acho que foi até um do Fangio com o do Hamilton, a diferença que dá, e assim vai indo, né? É algo que se perde também, tem aquela questão que muita gente fala, e até hoje faz diferença, né? A Fórmula 1 é um campeonato onde a engenharia computa muito, e você vê esses fatores que eram tão singulares, vamos dizer assim, de cada equipe se perdendo, né, com o tempo, é algo que enfraquece a competição. O João Rai tem uma pergunta para fazer Rodrigo Matar, agora voltando um pouco mais ao assunto do livro, que claro, diretamente para Portugal, lá ele quer saber de curiosidades. Mande aí, João Rai. Os portugueses estão curiosos, brincadeira. Mas eu queria perguntar que ele já deu uma pincelada nas escolhas dele das equipes, mas eu queria saber se ele tinha algum critério assim, não sei se era vitórias ou pódios, alguma coisa que eliminasse as equipes de estarem no livro, ou como que foi essa escolha para ter essas 41 equipes no final? Olha, vitória já foi o primeiro critério, né? Equipe que venceu na Fórmula 1 tá fora do livro. Então, Jordan, Penske, Shadow, que teve o seu período de decadência, elas não têm a história delas contada. A Fittipaldi também não, pelos motivos que eu falei. E aí perguntaram, poxa, por que você não escreveu sobre a Caterham e sobre a HRT? Até poderia ter escrito, mas acho que o contexto da Marussia, né, que primeiro foi Virgin, depois Marussia, depois Manor, mudou tanto de nome aquela equipe até acabar, eu acho que o contexto é mais válido pelo Bianchi, né, que podia estar aí, não fosse o acidente em Suzuka, e pelo ponto do Verlaine, que foi o último de uma equipe pequena na Fórmula 1. Então, acho que você, considerando o histórico, pincelar HRT e Caterham, ou Lotus Malaya, como vocês queiram, no mesmo capítulo da Marussia, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho, sem demérito a nenhuma dessas duas equipes. Mas o que eu ia contar de história? A não ser o que a gente sabe, que o Adrian Campos tentou montar a equipe, não tinha dinheiro, e aí o carro era aquela bicheira. E ficar falando, a equipe foi última. A Marussia teve histórias mais legais pra contar. Até a história do Richard Branson ter se vestido de aeromoça, que perdeu uma aposta com o Tony Fernandes, é legal de falar. E principalmente por Bianchi e por Pascal Verlaine. Eu acho que por terem feito ponto, tem que se fazer justiça a Virgin Marussia Manor. Mas a HRT e Caterham, com todo respeito, acho que não tem muita relevância nesse contexto. Agora, quando a gente pega equipes que não correram, como a Life, tem histórias maravilhosas. A Caution, a história do pitch and dive, eu já estou dando spoiler do livro demais. O carro tinha erro conceitual de projeto, é claro que você tem que falar. Da Mach, que muita gente não conhece, que tinha sido a primeira japonesa depois da Honda, e que não correu. A Kojima, que todo mundo ouviu falar de orelhada, que nos compêndios apareceu como tendo um dos pilotos da Kojima tendo feito melhor volta, e foi um erro da cronometragem. Então você tem histórias ali fantásticas contadas. E a maioria dessas histórias fantásticas, né, Gabriel, Gustavo e João, envolvendo uma personagem que merece todo o nosso respeito e admiração, que chama Roberto Pupo Moreno. Que o que esse cara fez ao volante de AGS, de Coloni, de Ourobrum, de Forte Corse, principalmente de Andréa Moda, é de estender o tapete. Então, toda a nossa admiração para o Roberto Pupo Moreno,
por tudo que ele fez na Fórmula 1. Por tudo. E eu gostaria muito que o Baixo um dia recebesse uma cópia do livro. Eu vou esperar ver se a gente vai fazer uma segunda tiragem. Espero que façamos uma segunda tiragem com alguns errinhos corrigidos, que eu não quero entregar o meu filho um errinho para Roberto Pupo Moreno. Pelo amor de Deus, né, gente? Mas se o Moreno um dia ouvir esse podcast, ver, enfim, da forma que for, quero que ele saiba que ele tem aqui um fã. Aliás, eu já externei isso quando fiz 2 cadeiras cativas com ele no Grande Prêmio. E muitas das coisas que ele contou estão lá no livro. Muitas das coisas, ainda na fase final de acerto de texto, coisas que eu não sabia, ele contou. Até os epítetos que ele dirigiu ao Ed Sheever, de um acidente que os dois tiveram no Estoril. Ele não poupou o Ed Sheever não, gente. Que o Sheever e ele bateram em Portugal, né? E o Moreno capotou com o Coloni. Capotou. E aí foi de filho da mãe pra baixo. O Moreno chamou o Ed Sheever. Gustavo, antes de você só falar, peraí, deixa eu fazer uma pontuação que eu acho interessante, que, óbvio, o Moreno é outro que merece muita parte também, né, se for pensar aí na história do automobilismo brasileiro. Mas uma coisa que eu gostei muito, vendo as primeiras páginas antes de gravar o podcast, é uma coisa que o Flávio Gomes fala na apresentação, que é algo que eu, Gustavo, o João, a gente não teve o prazer de comentar, que é aquela pré-classificação, e daí que vem muita dessas equipes. Exatamente. É aí que acho que por isso que a gente até fica perdido. Pô, mas você não vai falar da Caterham, desde mesmo da Haas, eu vi que você até mesmo cita, né? Que o pessoal às vezes fala mesmo da Haas, sendo que não tem nem comparação com o que era antes, né? Não tem. Você vê as histórias do Pupo Moreno mesmo, a história dele no Andréa Mota, que é aquilo. Então, eu acho que a gente perde esse pouco de referencial por conta dessa ausência do que já existia antes. Gustavo, antes de você falar, você tinha levantado a mão, né? Eu te interrompi agora. Além do que você vai falar, você tem direito a perguntar de uma equipe que você tem interesse para Rodrigo Matar, porque a gente já está com o tempo meio estourado, mas vai lá, escolha aí e faça o seu Unidunité. Eu ia falar Forte Corse, né? Já que a gente tá falando em Roberto Pupo Moreno, tudo bem que Andréa Moda, meu Deus, que história interessante também, né? E essa eu acompanhei pelo blog. Tanto o Matar já escreveu sobre isso, Saudosas Pequenas, né? Quando tinha o blog, e também o F1 Rejects, que era um site gringo que eu acompanhei bastante. Nossa, e dá vazão para muito, dá para fazer dos motores, né? Dá para falar dos pilotos, dá para fazer tanta coisa sobre essas histórias. É muito legal. Mas a Forte Corse é uma equipe bem interessante. Um dia eu queria perguntar para o Roberto Pupo Moreno, que eu já vi presencialmente, mas infelizmente as ocupações do automobilismo não me deixaram bater um papo com ele, mas eu queria perguntar qual que era a maior dificuldade de pilotar o Andrea Modena ou de pilotar o Forte Corse, de tentar alguma coisa com o Forte Corse, porque realmente em 95 foi um carro bem sofrível que ele dividiu ali com o Pedro Paulo. Eu também queria perguntar dessa relação, os bastidores de como foi montada essa equipe, né? E também é uma equipe que, a Forte Corse, que andou de Fórmula, até teve carro na Fórmula 3 sul-americana, né? Então ela teve sua perninha aí no Brasil, mas é muito legal essas histórias. Eu acho que é essa equipe, por enquanto, que me veio à mente que eu tô mais curioso, assim, para saber mais do Rodrigo, numa perspectiva mais presencial mesmo do que só lendo. Olha, e foi uma pena que a Forte Corse tenha durado tão pouco. Ela ficou uma temporada completa e depois, quando o Pedro Paulo Diniz saiu e foi para a Ligier, levando todos os patrocinadores pessoais dele, e geravam uma receita de 17 milhões de dólares, que era um bom dinheiro para 95, continua sendo para 2021, e cobriram parte do orçamento da equipe para aquele campeonato. A Forte começou aquele ano de 95 com um carro que foi totalmente errado no conceito de projeto, né? Eles tiveram que refazer as camadas de construção do monocoque, o carro tinha sobrepeso, era muito lento, não tinha câmbio sequencial, era o único Fórmula 1 com câmbio manual ainda, câmbio de acionamento sequencial manual, não era câmbio de paddle shift. Então, para o Pedro Paulo e para o Roberto, foi uma dificuldade muito grande no começo, era um carro muito lento, mas que foi evoluindo ao longo do ano, perdendo peso, se tornando minimamente competitivo. O Pedro Paulo chegou entre os 10 primeiros em 3 corridas com aquele carro, pelo que eu me lembre. Em Monza ele foi 9º colocado, que daria, no atual critério de pontuação, pontos para o Pedro Paulo. E fazendo uma corrida ok. Levou 3 voltas, mas a corrida dele foi boa. Para o carro que ele guiava, foi bom o resultado. E terminou na Austrália em 7º lugar. Uma corrida onde 8 terminaram, vários carros quebraram, que a Ligier do Panis terminou com 2 cilindros a menos e soltando fumaça, 2 voltas atrás do Damon Hill, mas teve mérito. O piloto, eu acho que você tem que fazer a separação
também do histórico do piloto. Muita gente tenta minimizar o Pedro Paulo Diniz. Foi um piloto pagante a vida inteira. Mas ninguém marca ponto na Fórmula 1 por acaso, como ele fez com a Aeros, com a Sauber. Ninguém termina em 7º lugar com aquele carro da Forte Corsa por acaso. E ele recebe do Michael Schumacher até um certo elogio, quando ele pergunta, olha, quando ele afirma, na verdade, aspas do Schumacher, que já era o Schumacher. Um dos pilotos que eu mais admiro é o Pedro Paulo Diniz. Eu não sei de onde ele tira tanta vontade, tanta determinação para guiar um carro tão ruim. Quer dizer, quando você tem um piloto prestes a ser bicampeão mundial em 95, que percebe, que enxerga que o cara tem qualidade, é porque realmente o Pedro Paulo Diniz não era a ruindade que muito torcedor acha que ele era. E não era. Não era um piloto ruim. Se enganem quem acha que o Pedro Paulo Diniz era ruim. E o Moreno tem muito dessa evolução do Pedro Paulo, que ajudou muito o Pedro Paulo. E claro, a família Diniz também, segurando a barra do Roberto, quando a Forte Corsa queria dinheiro do Noda, quando tentou o Frank Lagossi, quando tentou outros pilotos, e a FIA negou superlicença a todos eles. Então a família Diniz foi importante nesse processo. E quando o Moreno sentiu que não dava mais pra ele na Fórmula 1, que ele já estava com 36 anos, o cara foi voltar a correr de Indy, foi ser feliz pra caramba lá nos Estados Unidos. E a Forte, coitada, aí pra 96 ela ainda mantém o mesmo carro de 95, melhorzinho, com outro motor, com a cilindrada diminuída, né? A Fórmula 1 tinha passado por um motor 3 litros, e aí era o Badoer e o Montermini, e aí a fonte tinha secado. E o Carlo Ganser, que era sócio do Cuido Forte, foi para a IRL. Então a equipe degringolou. E foi uma pena que a Forte tenha terminado tão rápido, tão rápido. Eu acho que das equipes pequenas que pereceram, existem duas que eu gostaria de ter visto mais tempo na Fórmula 1. Ela e a Syntec. A Syntec também estava experimentando um salto evolutivo em 95. Estava melhor que a Forte naquele campeonato. Tinha o Jos Verstappen. Estava com o câmbio da Benetton, com alguns sistemas de eletrônica que a Benetton cedeu por causa do Jos Verstappen, que era um piloto da Benetton, empresariado pelo Flávio Briatore e por Don Corleone, e aí ela não tinha mais dinheiro e sucumbiu. E, infelizmente, a Fórmula 1 hoje é isso. Hoje e sempre. Ela é dinheiro, é business, é negócio. Se você não sobrevive e não tem patrocínio e não tem como se sustentar, tchau. Acabou. E muitos projetos que poderiam ser promissores não foram, por falta de paciência, por falta de investimento, por falta de resultado. O Gabriel falou das equipes de pré-classificação. Olha a Rial, por exemplo. A Rial teve um primeiro ano excelente em 88, considerando que era um carro só, e o piloto que tinha, que era o André de Césares, muitas vezes a Rial aparecia. Em 89 só fez 4 corridas. E a equipe acabou. No fim de 1989, não teve atenuante nenhum. A Fórmula 1 era, é e sempre será cruel com as equipes sem muito recurso, sem muito retorno, sem muito investimento. Só com muita paixão, com muito tesão para você manter uma equipe de Fórmula 1, como hoje se mantém a Williams, que hoje é um simulacro do que já foi, e principalmente a Haas, que hoje come capim no fim do pelotão, coitada. Uma coisa só que eu comprei só para fechar ali que ele falou do Pedro Paulo Diniz, não foram 3, foram 4 provas que o Pedro Paulo fechou no top 10 de 95. Boa, obrigado. Brasil, Mônaco, Monza e Austrália. Gustavo Frigoto, para fechar o bloco aí, manda bala. Não, agora me lembrei também da Syntec, né, que teve todas as tragédias ali, não só envolvendo a do Ratzenberger, mas a do próprio duas corridas depois a gente tem um acidente fortíssimo do Montermini também, né? Barcelona. 95. Foi o ano dos pay drivers, né, que as equipes realmente precisaram dos pay drivers aí para se sustentar, o Noda, o Montermini, tem muita gente. Foi o ano Mimos que mais Catarella, Jean-Denis Deletraz, foi um monte de gente. Giovanni Lavage, nossa senhora. Felipe Adams. Nossa, que época horrorosa. Que época. Pois é, e foi a época da transferência de gerações, né, que a gente viu o Mansell nas últimas, a gente viu o Prost aposentando em 93, o Senna abruptamente, infelizmente, e daí a gente viu o surgimento da nova geração, né, do Schumacher, do Hakkinen, que para a época era a nova geração, mas é bem legal a gente estar relembrando essas histórias e também falando um pouco sobre essa transição do contexto da Fórmula 1, né? Se você vê a questão dos regulamentos evoluírem tanto a ponto de minimizar um pouco essa questão da engenharia evolutiva, né? Da engenharia de você realmente achar soluções out of the box, né? Fora da caixinha, como a gente via nos anos 70, 80, até mesmo os próprios anos 90. Eu acredito que o último regulamento louco que a gente teve foi em 98, né? Quando teve os pneus biscoito, teve aquelas asas. É o seu fundo de tela. É o seu fundo de tela, né? O Prost é o exemplo disso. É um carro que
a FIA resolveu limitar, né, a área de contato com o solo para diminuir a velocidade dos carros, né, e teve gente que não se adaptou a esses pneus, né? O Zanardi, quando voltou à Fórmula 1, ele não se adaptou a esse tipo de pneu. E foi um pecado, né? Porque o Zanardi acabou sendo muito criticado. E o próprio Villeneuve, quando passou para esses pneus, depois de ter sido dominante com a Williams, vice-campeão em 96, campeão em 97, ele enfrentaria também sérios problemas de adaptação aos pneus sulcados do carro dele, que também já não era grande coisa, né? O FW21 de 98 estava longe de ser um grande carro, o da Williams, né? Quando a equipe era ele e o Heinz-Harald Frentzen. Eu acredito, assim, vendo as onboards dessa época, eu acredito que foi um Fórmula que, por causa dos pneus, se assemelhou um pouco à tocada do turismo. Uma tocada que você tem que ter mais paciência para entrar na curva, para você conseguir manusear essa questão da pedalada, né? Você acelerar com uma progressividade maior, você não conseguir usar tanto do freio, porque o carro não vai parar da mesma maneira. Então são realmente adaptações que, para pilotos que estiveram em contato o tempo inteiro com os pneus slick, né, com uma aderência absurda, e isso foi incrível. E é incrível também a capacidade, querendo ou não, de engenharia da Fórmula 1 de fazer carros com esse pneu, que provavelmente era 3 segundos mais lento, estarem ali pertinho da pole de 97, os carros de 98 e 99. Mas eu acredito também que realmente essa questão de você limitar essa criatividade aerodinâmica, né, num regulamento tão enxuto, também se devem às grandes inovações e evoluções, porque é que nem o carro do efeito solo, a vantagem foi enorme, foi proibido, assim como grandes outras evoluções que as equipes foram burocraticamente proibidas. Então, através dessas experiências de engenharia, a gente teve conceitos que foram ficando proibitivos, o que tornou não só a questão do custo, mas a questão do regulamento mais enxuto, porque hoje a gente fala numa Fórmula 1 bem mais, digamos assim, a gente fala, Mercedes ganha tudo, as equipes têm uma discrepância. Quando a gente vê que nos anos 80, 90, a discrepância era maior ainda, só que o que dava arte ao espetáculo realmente era esse poder da engenharia, os motores quebravam mais, você tinha que cuidar mais do equipamento, que a Nelson sempre fala, né? Gustavo, diga. Um exemplo maior de discrepância, que a temporada de 88, que a McLaren só não ganhou todas as corridas porque o Senna se enroscou com o Schlesser e o motor do Prost quebrou em Monza, senão era 100% de aproveitamento, gente. Vamos parar de só dizer que, porque a Mercedes domina, porque a Red Bull dominava, porque o Schumacher dominou. Quando era 88, todo mundo achava lindo. Me perdoem. Vai dizer que alguém achou legal o Campeonato Mundial de Construtores daquele ano, a McLaren fazer 199 pontos e a vice 65, quando só pontuava os 6 primeiros? Me desculpa, mas o pau que dá em Chico dá em Francisco. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Sempre houve hegemonias na Fórmula 1. Agora, tô com você e não abro. Precisa ter o conceito out of the box de volta. Precisa dar vazão à invencionice, é o que eu disse também já no podcast. Solta os 20 carros da Fórmula 1 com a mesma pintura. Você vai saber de quem é quem? Difícil, né? Difícil, muito difícil. Até porque, olha o exemplo da Racing Point, que copiou descaradamente a Mercedes. Dizem que era a Mercedes disfarçada. Mercedes rosa, né? AlphaTauri e Red Bull como se parecem. A própria Haas, todo mundo dizia também que tinha muito de conceito de Ferrari. Então é aquela coisa, nada se cria, tudo se copia. Mas não pode ser dessa forma nociva para o esporte. Você tem que ser criativo. A mente do projetista tem que ser exercitada. O regulamento tem que favorecer ao projetista ser o máximo possível criativo dentro das brechas que possam ser exploradas. Por isso que o Gordon Murray era tão genial. Por isso que o Adrian Newey, nos anos 80, marcou uma época. O John Barnard, com a traseira garrafa de Coca-Cola dos McLaren. Você tem que ter mais exemplos de inovação como esse. Chega de mesmice. Eu acho que a Fórmula 1 ela se repete muito. Eu acho que a Fórmula 1 está muito mais do mesmo nos últimos campeonatos. É minha opinião, sinceramente. E fica cada vez mais difícil também com o regulamento tão enxuto. Você tem que ir na minúcia do detalhe para você descobrir realmente a questão que diferencia um carro aerodinamicamente do outro. Você tem que ir ali na foto, você tem que ir ali no máximo de zoom possível para você conseguir diferenciar. Claro que tem um conceito ou outro diferente, isso torna os carros próximos entre si,
mas torna a Fórmula 1 descompensada, né, de certo ponto. Então, eu espero que o regulamento de 2022, ele realmente foque nesse sentido, que a grande, talvez, dificuldade hoje também de se fazer uma Fórmula 1 mais atrativa seja a tal da pressão aerodinâmica, né? Como os carros enfrentam isso, e a partir dessa dificuldade, em 2022, que a gente vai ver que a Fórmula 1 vai ter muito menos arrasto aerodinâmico, eu creio numa solução para realmente os engenheiros conseguir vir com algo out of the box. Eu acho que essa é a grande questão, né? Só terminando o bloco. Isso aí, ó. Já deu aqui, o tempo estourou, mas eu deixei passar porque tá maravilhoso o papo. Ó, inclusive, já tá basicamente criado o Frigoto Talk Show. Já fique ciente, Gustavo Frigoto, que vai ter um quadro exclusivo só para você trazer um convidado seu porque é sensacional. Você tá levando jeito pra coisa, Gustavo. Você tá levando jeito pra coisa. Então é isso, pessoal. A gente vai fechar aqui o nosso bloco 1. Antes de fechar aqui, o Rodrigo e o Gustavo vão continuar com a gente, mas João Rai vai nos seguir. João Rai vai ter que cuidar dos tigres que rondam sua casa, né? João Rai vai lá cuidar dos tigres. Obrigado pela sua participação, irmão, diretamente de Portugal, e deixa aí o seu abraço final, principalmente para Rubens GPR. Grande abraço pro Rubens. Eu falei pra ele uns tempos atrás que quando eu assistia o jogo do Palmeiras, o Palmeiras ganhava. Isso eu assisti mais ou menos, né? Não assisti inteiro, porque estávamos aqui gravando. Mas uma honra aí poder gravar com o Rodrigo, um cara que é uma referência pra gente como jornalista, pra gente como fã do automobilismo, que acompanha aí o trabalho dele, acompanha todas as categorias. Então é muito legal poder estar batendo esse papo com ele e tendo a honra de ter ele aqui no Zona de Ultrapassagem. E espero poder, quando voltar pro Brasil, comprar uma cópia do livro dele também para saber mais dessas pequenas equipes, porque como também um fã do futebol, uma coisa que fascina muito, assim, né, os times pequenos, as equipes pequenas, e no automobilismo é a mesma coisa, assim, tem esse fascínio que acontece, é muito legal de saber mais. Espero poder adquirir uma cópia, e muito obrigado aí a todos que nos aguentaram até aqui ouvindo, que foi uma conversa excelente. É isso, vai ter mais para aguentar já no bloco 2. Lembrando, então, para você nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter, @Zona de Trapézio, Instagram, @Zona de Ultrapassagem, e se inscrever no seu agregador favorito, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker, Radio Public, Anchor e Podcast Go. Fica aí ligadinho, pega uma água, já olha para cima ou para baixo, você está no seu agregador, que o bloco 2 já vai estar aí para a gente falar tudo sobre a NASCAR. Até já, tchau, tchau. Não saia daí. See you later. O Zona de Ultrapassagem tem o pit stop mais rápido da podosfera brasileira. Já voltamos. Remember to drink, remember to drink.